Bentornado, tifoso bianconero. Ciao, tifoso bianconero. Este è o Finestra Bianconera. Oggi giorno dia 15 di setembro e è véspera, segunda-feira, véspera da nossa estreia em Champions League, porque amanhã, terça-feira, temos aí este confronto contra o Borussia Dortmund. Antes de mais nada, lembrando a você que se você for inscrito no Finestra Bianconera, vai concorrer a brindes do canal, brindes oficiais vindos diretamente de Turim para o nosso fã-clube oficial da Juventus no Brasil. Você já sabe, JOFC São Paulo do Brasil. Um grande abraço ao nosso presidente Marco Biasi, ao nosso vice-presidente, o Arides. Muito bem. E ativa o nosso sino para não perder as notificações e, evidentemente, não ficar por fora desses sorteios que vão acontecer durante esse campeonato italiano, durante essa temporada até o mês de maio, ok? Falamos um agradecimento especial também a todos vocês que comentam, isso é muito importante para o canal, porque o YouTube, vendo que vocês participam, faz a propaganda, entrega esse vídeo para outras pessoas e, de repente, quiçá, não vai ter algum juventino perdido nesse enorme Brasil e vai ficar feliz em saber que tem um canal que fala da Juventus, porque como eu sempre falo e repito e vou sempre dizer, o Finestra Bianconera é um canal feito para vocês, tá bom? Amanhã é hora de Champions League, finalmente, essa Champions League que foi tão sofrida a gente conquistar, né? Na última rodada contra o Venezia, durante o jogo, tinha hora que a gente estava na Champions, tinha hora que estava fora, estava classificando a Roma, e no final, aquele gol de pênalti do Locatelli nos colocou na Champions League, aquele drama todo que vocês lembram contra o Venezia. E amanhã, essa estreia contra o Borussia Dortmund, nós fizemos um vídeo aqui falando dos nossos adversários, e esse novo formato da Champions, né? Seferin, que é uma cópia do que seria a Superliga, mas tudo bem. Partida que será em Turim, nos nossos domínios, e aí volta um pouco emendar aquele discurso que eu falei aqui ontem, né? Aquele vídeo que eu fiz, jogando em casa, não importa a competição, não importa o adversário, a Juventus tem que ser agressiva, a Juventus tem que se impor respeito. E eu vou dizer o seguinte para vocês, vamos virar a chavinha, esquecer o campeonato italiano, a Champions é uma outra competição, isso vale para qualquer clube. Às vezes a gente vê um time que está muito bem no campeonato nacional e está mal na competição continental. E o contrário, às vezes um time vai bem no campeonato do exterior e no campeonato nacional vai mal. É hora de virar a chavinha. Amanhã é como se fosse o jogo que nós fizemos de estreia contra o Parma no campeonato italiano. É uma incógnita, é uma outra competição. O que eu estou querendo dizer com isso? Por isso que eu gosto de falar antes as coisas. Que amanhã, se o time vencer, é ótimo. Mas se o time perder, não é porque, olha, o nível é outro, pegamos um adversário melhor, perdemos, o campeonato italiano é ilusão. Não, porque é outra competição. Muda-se totalmente a concentração, muda-se totalmente a pegada do jogo, né? É óbvio que o profissional vai sempre dar o sangue, seja no campeonato nacional ou na Champions, mas o psicológico, tanto o torcedor como o jogador sabe a diferença de jogar uma Champions, né? Nós já vimos jogadores brasileiros que atuaram não só na Juventus, mas em outros clubes da Europa, que dizem que jogar a Champions é diferente quando entra em campo, quando toca aquela musiquinha. Então, isso vale. E por que eu falo de virar a chave, né? Porque amanhã é o início de um outro campeonato que a gente tanto sonha, que a gente tanto busca, que a Juventus tem dois, tá? Tem torcedores do Napoli que dizem que a gente nunca vai ser campeão da Champions. Avisam eles que nós temos duas Champions, né? E a Juventus tem muita tradição nessa competição. Óbvio, um conto é você dizer, Mário, mas o Juventus perdeu 7 finais, né? Disputou 9 e perdeu 7. Eu sei. O certo para nós seria ser o contrário, porque não vai ganhar todos. Então, que perdesse 2 e vencesse 7. Seria lindo. Mas, infelizmente, o futebol nos proporciona isso. Nem sempre o melhor vence. Vocês não eram nascidos, acho que um ou outro, a final lá em Atenas, na Grécia, contra a equipe do Hamburgo, que depois disputou o título mundial com o Grêmio. Eu assisti essa partida. Eles deram um chute no gol,
o nosso goleiro era do nível do Buffon, era o Dinosoff, campeão do mundo, fizeram o gol e ganharam a final. E a gente jogou bem, o Trapattoni ainda errou, porque jogou o Platini muito na frente, teve um golpe de karatê na área, o Platini sofreu um pênalti, enfim, perdemos para um time sem expressão, tá? Enfim, não vamos ficar remoendo aqui as feridas do passado, né? A gente costuma dizer que é uma Copa maldita, uma Copa maledeta, mas eu também tenho certeza que quando a Juventus ganhar, vai ganhar duas, né? Duas ou três aí numa vertente de 5 anos. Vai desencantar a vencer. O Milan era assim até 88. Não vencia desde os anos 60, quando tinha o Gianni Rivera. E depois, quando chegaram os holandeses, no final dos anos 80, lá em 89 e 90, que ganharam o bicampeonato da Champions, e aí desenroscou a vencer. O que eu quero dizer é o seguinte, muito importante, esqueçam a partida que fizemos contra o Borussia, que é o adversário de amanhã, no mês passado, né? Na pré-temporada, naqueles amistosos que não valem absolutamente nada. Aquilo não é parâmetro, tá? Ah, vencemos o Borussia lá na casa deles por 2-0, oh, bacana. Mas o que vale é amanhã. Amanhã a pegada é diferente, tanto para nós como para eles. Esqueçam aquele Borussia Dortmund do Mundial, que estava com calor, que não queria jogar, que tomou um baile do Fluminense, do Renato Gaúcho. Esqueçam aquilo. É outro jogo, é outra pegada, é outra mentalidade dos jogadores envolvidos na partida, dos dois times. E não tomem como parâmetro a partida que vencemos eles por 2-0. Não existe nenhuma possibilidade da gente se considerar favorito porque ganhamos deles naquele amistoso. A única vantagem que nós temos, mínima, é o mando de campo, por conta da nossa torcida, de ser o nosso estádio, e entra de novo o que eu falo. O time tem que se impor. Não adianta você estar com a sua torcida toda gritando a favor, você está nos seus domínios, no campo que você conhece, e jogar atrás, jogar recuado. Não, tem que ir para cima. O Tudor hoje fez a coletiva de imprensa, véspera da partida, não sei se vocês viram. Recomendo assistirem a coletiva de imprensa do Tudor. Eu assisti. Vou destacar o ponto que quando os repórteres falam da eterna comparação com o Yildiz, do Del Piero e Yildiz. E ele foi muito feliz no que ele falou. Ele falou assim, essas comparações são feitas por vocês comentaristas, ou por torcedores, ou por pseudo-torcedores, enfim. Essa comparação não é o Diz que faz. Não é o aí ele brincou, falou, o Diz não é que ele levanta, ou vai dormir, vai escovar o dente e fica se comparando com o Del Piero, como o Del Piero escovaria os dentes, vai escovar igual. Enfim, fez uma piada lá. Perfeito, as palavras do Tudor, né? E que isso não deixa mexer com um jovem que é fã do Del Piero, e diz é fã do Del Piero, que ele possa seguir o caminho dele, e ele vai ser, eu não tenho dúvidas, tem tudo, assim como o Bremer, que eu fiz o vídeo, hoje faz uma semana que eu fiz o vídeo, foi depois do jogo da Itália, que o Bremer tem tudo para ser uma bandeira da Juventus dentro e fora de campo. O Yildiz é outro que daqui 30 anos você pode visitar o museu da Juventus e tá lá a camisa do Yildiz e falar, olha, esse cara fez história, esse cara tá... De repente a camisa dele pode estar do lado do Del Piero, pendurada no museu, né? Do lado da do Zidane, do Trezeguet, do Nedved. Então, a exemplo do Bremer, o Yildiz é outro que pode sim fazer história na Juventus, só depende dele e deixar essas comparações para os torcedores e por parte da imprensa que gosta de ver as coisas darem errado. O Borussia Dortmund, meus amigos, historicamente é um adversário muito presente na nossa história. Tivemos a final de 97, já falei recentemente, um pênalti no Vieri, mas também tivemos grandes jogos, grandes vitórias contra eles, inclusive em Dortmund, né? A final da UEFA de 93, onde Roberto Baggio destruiu, e depois também, no ano seguinte, tinham muitos confrontos com o Borussia, onde o Del Piero faz um golaço, onde surge a expressão gol alla Del Piero, um gol que é quase por cobertura, que vai aonde a coruja faz o ninho, como a gente diz no Brasil, né? Então, o Borussia vai ser lembrado por esse título do Baggio,
vai ser lembrado por uma das 7 feridas de Champions, mas também vai ser lembrado pelo grande gol que o Del Piero fez no início dos anos 90. E que amanhã seja a vez do Yildiz fazer um grande gol, só que diante da nossa torcida, não na Alemanha. É importante vencer amanhã, porque não tem mais jogos de ida e jogos de volta. Nesse caso é um jogo só, são 4 dentro e 4 fora. E se a gente não ganhar amanhã, seremos obrigados a ganhar do Real Madrid no Bernabéu para poder recuperar a pontuação. Vou falar o que eu acho, repito as minhas palavras no dia do sorteio. Acredito que no final dos 8 jogos a Juventus vá classificar. Não sei, de repente ela não ganha amanhã e ganha do Real. Futebol é assim. Não sei como que vai ser. Não tem assim um prognóstico. É mata-mata, só que jogo é como se fosse um mata-mata essa fase, né? Porque você não tem o jogo de volta. Mas eu acredito que no final de toda a competição, da primeira fase, né, estaremos classificados, tá bom? Não sei qual posição, mas eu acredito muito que a Juventus vai estar classificado, porque se a gente comparar o elenco desse ano com o do ano passado, estamos melhor. Se for comparar o momento, estamos melhor. E se for comparar os adversários da primeira fase do ano passado com esse, tá ali, pau a pau. E ali a gente vacilou numa partida em casa contra o Stuttgart, que custou a repescagem contra o PSV. É só não vacilar, temos 2 adversários relativamente fracos, dá para tirar aí 6 pontos. E é o que eu disse, vamos ter que ganhar de um time português, a não ser que vençamos o Real em Bernabéu, e aí um empate com um time português já ajudaria. É isso, eu espero uma vitória amanhã, evidentemente não espero um espetáculo, amanhã eu espero uma vitória que seja por 1-0 apertado, o gol de pênalti do Yildiz, tá perfeito. Espero uma vitória, tá bom? Nos vemos, portanto, amanhã no pós-jogo, sempre Forza Juve fino alla fine, like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve fino alla fine. Ragazzi, clima e ar di Champions.